Para aquele que não participou semana passada, eu tenho a alegria, de falar que nós estamos estudando o Apocalipse 12 e esse texto, que escreve a visão da mulher e o dragão. Nós já estudamos 10 versículos, do capítulo 12, e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje vai dar a conclusão, do capítulo de número 12. Mas antes de darmos início, de darmos continuidade à explicação desse texto, nós vamos relembrar aquilo que vimos. Vamos relembrar, recapitular rapidamente os 10 primeiros versículos para reforçar o aprendizado e para que você possa ter uma compreensão melhor do texto. Vamos relembrar rapidinho os 10 versículos. No versículo 1, eu disse que essa mulher vestida de sol, ela representa a nação de Israel. Ela está vestida de sol, a lua debaixo dos pés. Por quê? Porque Israel tinha que ser luz para o mundo. E essa coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel. Já expliquei o versículo 2, que o texto diz que essa mulher estava grávida, com ânsia de dar à luz, com dor de partos. Isso fala do sofrimento do povo judeu e a nação que a nação de Israel suportou e enfrentou antes do nascimento do Messias. Eu expliquei também o versículo 3, João viu outro sinal, esse grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e na realidade esse grande dragão é Satanás, que é apresentado como dragão vermelho no capítulo 12. E vimos também no versículo de número 4, que a cauda desse dragão arrastou a terça parte da estrela do céu, que fala exatamente da queda do reino angelical, da rebelião, os anjos que seguiram Lúcifer naquela ocasião. E diz o texto que o dragão parou diante da mulher, ou seja, diante da nação de Israel, para tragar o seu filho. Isso fala do tempo de Satanás, que tentou matar o menino Jesus, que correu, o dia de Herodes, quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, tentou matar o menino Jesus. Nós vimos também o versículo de número 5, que esse texto fala de 3 períodos distintos. Passado, a mulher dando à luz ao filho, isso é o passado, Jesus veio ao mundo através da nação de Israel. E o varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, isso fala do reino milenial, que ainda é futuro. E fala que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Fala do retorno de Cristo aos céus, o seu lugar de origem. Vemos ainda no versículo de número 6, que a mulher fugiu para o deserto, isso é futuro, quando a nação de Israel, durante a segunda metade da grande tribulação, vai fugir para o deserto. Mas Deus irá cuidar do povo de Israel. O texto diz que já tem um lugar preparado por Deus. É Deus que vai preparar o lugar para o povo judeu quando estiver fugindo da perseguição promovida pelo anticristo. E diz que ali essa mulher, ou seja, a nação de Israel, o remanescente judeu, vai ser alimentado por 1260 dias, que é exatamente o período da a metade da grande tribulação. Vimos também o versículo de número 7, que haverá batalha no céu, o arcanjo Miguel, que vai batalhar contra Satanás e os anjos caídos, e diz que eles não prevaleceram, ou seja, quem não vai prevalecer? O dragão e seus anjos. Eles não vão prevalecer contra o arcanjo Miguel e os anjos de Deus. E nem o seu lugar se achou no céu, porque durante a grande tribulação haverá batalha na terra e haverá batalha no céu. E o arcanjo Miguel, junto com os anjos de Deus, irá expulsar Satanás e os demônios que estão nas regiões celestes. Detalhes: esta fala é ilustrativa, ilustrando. Vimos no versículo 9 que Satanás vai ser precipitado, ele vai ser lançado na terra junto com seus anjos caídos. E eu expliquei aí que nesse texto Satanás ele tem 4 títulos que são atribuídos a Satanás: o grande dragão,
a antiga serpente, o diabo, Satanás. Eu já expliquei cada um desse texto. O grande dragão, porque isso vai ser usado no Apocalipse. A antiga serpente, porque foi ele que enganou a Eva através da serpente. Diabo, que significa caluniador, e Satanás, que significa adversário. Vimos aí no versículo de número 9, versículo de número 10, que João ouviu uma grande voz lá do céu, tudo que nos leva a crer que foi a voz do próprio Deus, que diz assim: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Esse foi o anúncio do reino milenial que está se aproximando. E como podemos saber disso? Porque o acusador de nossos irmãos é derribado. Ora, se Satanás já foi derribado, já foi lançado do segundo céu à terra, esse que diante de Deus acusava o servo de Deus de dia e de noite, é um sinal que já está chegando o momento do reino milenial. E eu concluí falando sobre essa frase aí, né, de Satanás acusar o servo de Deus de dia e de noite. E existe várias formas dele acusar. Ele acusa diante de Deus, como acusou Jó. Ele acusa através de familiares, amigos, né, que fica relembrando o passado. E às vezes ele reacusa até na mente da pessoa, fazendo que a pessoa duvida da sua salvação, ou do poder de Deus, ou da salvação, né? Então esse é o último período da minha fala, né, do último ensino. Então é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, né? Se você tem uma Bíblia aí na sua mão, esteja com ela aberta, né, para nós ler os versículos. Se você puder, tenha ao seu lado um caderno, uma caneta, faça as suas anotações. Veja essa grande oportunidade que Deus está nos dando. Não só você, mas eu também estou tendo essa oportunidade. Então faz essa anotação. Agora, se você não tem uma Bíblia, talvez você está dirigindo num ambiente de trabalho, ou até mesmo num lugar onde você não possa abrir sua Bíblia, então você pode apenas acompanhar essa palavra, né? Porque está chegando aí nitidamente para você. Vamos dar continuidade a partir do versículo de número 11. Veja o que diz a palavra de Deus. O texto continua dizendo, é a mesma voz que no versículo 10 João disse: eu vi uma grande voz do céu. Essa voz continua dizendo: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, claro que o texto está falando do servo de Deus, não está falando de anjos, está falando dos servos de Deus, aqueles que eram acusados por Satanás. Para nós entendermos esse versículo, nós temos que ver que a continuidade no versículo 10. Vamos ver o versículo 10 para você entender. Aí diz: João ouviu a voz do céu dizendo: é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Ou seja, estamos chegando no período do milênio. Aí diz: como sabemos disso? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus o acusava. Acusava quem? O servo de Deus, de dia e de noite. Agora no versículo 11. E eles quem? O servo de Deus o venceram. Venceram quem? O dragão, Satanás, o diabo. Mas como venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Então eu gostaria de dizer que a nossa vitória sobre o reino das trevas é por causa do sangue do Cordeiro. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força pessoal, mas é pelo sangue do Cordeiro. Foi através do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos, que nós podemos vencer Satanás. Foi através desse sangue que a nossa salvação foi comprada. O apóstolo Pedro diz isso: não foi com coisas incorruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados das vossas vãs maneiras de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, né? Então Jesus ali na cruz do Calvário
dar a sua vida por nós, derramar o seu sangue por nós, né? Jesus estava nos garantindo a salvação, meus irmãos. Só para que você possa entender, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem reto, santo, puro. Não tinha pecado, não tinha natureza caída. Mas Adão, como representante da raça humana, comeu do fruto que Deus havia proibido. Ele herdou a natureza pecaminosa. E o pecado passou a todos os homens. Aí os homens estavam todos condenados. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz isso. Capítulo 1, ele fala que o gentio está debaixo do pecado. Capítulo 2, ele fala que os judeus estão debaixo do pecado. Capítulo 3, ele diz: toda a humanidade, todos estão debaixo do pecado. Mas Cristo veio a esse mundo para quê, meus irmãos? Para nos comprar para Deus, para trazer as paz. A justiça de Deus exigia que alguém santo, puro, alguém imaculado, separado dos pecadores, morreu por nós. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar a certeza da salvação, a vida eterna, para nos comprar para Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus diz isso: digno és de abrir o livro e de desatar o selo. Por quê? Porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Com o seu sangue, Jesus comprou para Deus toda a raça, tribo, língua e nação. Então foi através do sangue de Cristo que os nossos pecados foram perdoados. Quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, então os nossos pecados são perdoados. Foi por isso que João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, quando o pecador pecava, ele levava uma ovelha, e ele punha as mãos sobre a cabeça daquela ovelha, daquele cordeiro, e os pecados eram transferidos. Aquilo era uma representação do que ia acontecer no futuro. Um detalhe: aquele animal era morto no lugar do pecador. Então, quando Cristo foi à cruz do Calvário, quando ele estava lá de braços abertos, ele não foi ali simplesmente por causa da incredulidade dos judeus. Ele não foi ali simplesmente por causa do ódio dos judeus. Ele não foi ali simplesmente porque Judas Iscariote o traiu. Não foi porque Pôncio Pilato não tivesse autoridade. Não foi por isso. Não foi só porque a multidão diz assim: solta Barrabás e crucifica Cristo. Não, Jesus foi ali por uma missão. Já estava predito, já estava predeterminado isso. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já tinha falado, capítulo 53, que ele seria morto pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus, ele foi à cruz do Calvário para nos comprar para Deus, para pagar uma dívida que era nossa, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. Voltando ao texto, aí diz o versículo de número 11: e ele quem? O servo de Deus que era acusado. O venceram quem? O dragão. Como? Pelo sangue do Cordeiro. É pelo esse sangue que nós fomos e estamos salvos. E pela palavra do seu testemunho, pela mensagem do Evangelho, pela palavra de Deus, pelo poder da pregação. Aí diz: e não amaram a sua vida até a morte. Que coisa interessante, meus irmãos. Significa dizer que eles preferiram morrer do que seguir o dragão. Eles preferiram morrer do que seguir o anticristo. Eles preferiram morrer do que seguir a religião do falso profeta. Durante a grande tribulação, milhares de cristãos, de servos de Deus, de judeus, serão mortos. E os textos estão dizendo que eles não amaram as suas vidas até a morte. Eles preferiram morrer, pensando no futuro, claro. Vão preferir morrer do que negar a fé em Cristo Jesus. Versículo 12. Aí diz: pelo que alegrado os céus
e vós que neles habitais. Por que alegria? Porque embaixo, quando esse servo de Deus estava lá durante a grande tribulação, eles estavam sendo perseguidos, foram mortos, mas agora eles estão nos céus. Alegrai-vos, ó céus, porque o céu é lugar de alegria, o céu é lugar de gozo. A alegria, o gozo no céu é algo simplesmente incomparável. Você nunca sentiu a alegria aqui na terra que possa comparar com o céu. Não, nem se você juntar todos os momentos alegres da sua vida, se juntar todos esses momentos alegres, não dá para comparar com a alegria que nós vamos herdar lá no céu. Então observe que o texto diz assim: porque, pelo que alegrai-vos os céus, vós que neles habitais. Por quê? Porque quem está no céu já está salvo, já está seguro, já está salvo, seguro, a sua salvação já está garantida. Lá no céu ninguém precisa de óculos, de dentadura, de muleta. Lá no céu não tem deficiente físico. Lá no céu ninguém sofre de pressão arterial. Lá no céu não tem Covid. Lá no céu não tem nada de ruim. Lá não tem hospital, não tem presídio, nada de ruim. Por isso o texto diz: alegrai-vos os céus, né? Então eu quero falar com você que está triste porque perdeu alguém, né? Alguém que morreu. Esse parente seu que você perdeu, você é salvo em Cristo Jesus, ele está melhor do que nós. Nós estamos aqui na batalha, nós estamos aqui na luta, na guerra, mas aqueles que já estão no céu estão tranquilos, sossegados, já atravessaram a linha de chegada. Nós não precisamos nem de orar por eles, eles que estão nos esperando. Eles já estão no lugar de gozo. É por isso que o texto diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas para quem está aqui na terra, o que o texto diz? Veja o que o texto diz: ai dos que habitam na terra. Por quê? Isso é a grande tribulação. Por quê, João? Por que essa voz diz isso? Ai dos que habitam na terra. Aí o texto diz assim: porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, qualquer pessoa, quando sabe que o tempo está curto, ele corre mais, ele se apressa mais, ele acelera mais. Não é assim na nossa vida, no nosso dia a dia? Quanto menos tempo eu tenho, mais eu tenho que correr, eu tenho que acelerar. Por quê? Porque é pouco tempo. E Satanás, conhecedor das Escrituras, ele sabe disso, que quando o arcanjo Miguel com seus anjos expulsaram ele do céu e ele desceu para a terra, ele já sabe que tem pouco tempo. Então os demônios, Satanás, o dragão, juntamente com os seus seres angelical do mal, eles vão ser lançados na terra, e ele sabe disso, que os dias deles estão contados. Dentro de um curto período de tempo, conforme Apocalipse capítulo 21 e 2, ele será amarrado, ele estará preso por 1000 anos. Então ele vai partir naquela fúria, naquela ira contra o povo de Deus e contra os cristãos que ali estiver, né? Então o texto diz: ai dos que habitam na terra. Por quê? Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eu até já disse aqui alguma vez que, como Satanás não pode lutar contra Deus, ele não pode argumentar os anjos e falar assim: vamos lá no céu a guerrear com Deus. Ele não pode. Com quem que ele vai guerrear? Com os seres humanos, que é criatura de Deus, que é a criação de Deus, principalmente com a nação de Israel, que é na Bíblia conhecida como a esposa de Jeová. Quanto à igreja, os crentes que não foram arrebatados, que estiver na terra, né? É com esses que Satanás vai pelejar, guerrear durante a grande tribulação com exclusividade. Claro que desde os tempos passados, né, que ele luta contra o povo judeu, e hoje a perseguição de Satanás é contra a igreja. Hoje todos nós sabemos disso. Mas agora, durante a grande tribulação, essa ira será maior, será mais intensa, porque Satanás vai estar na terra para perseguir o povo de Deus. Veja o que diz o versículo 13. Aí disse:
E quando o dragão viu que foram lançados na terra, ou seja, quando o arcanjo Miguel com seus anjos expulsaram Satanás, o que ele vai fazer? Perseguir a mulher que deram à luz o varão. Veja que coisa interessante. Ele jamais não pode perseguir o varão, porque o varão foi tomado para Deus, mas ele vai perseguir quem? Contra a mulher. É mais uma investida contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. Como sabemos disso? Claro, desde o versículo 1 que nós estamos falando disso, que essa mulher representa a nação de Israel. Então, durante a grande tribulação, a ira de Satanás será ainda maior contra quem? Contra os remanescentes judeus, os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Satanás vai dirigir sua ira contra o povo judeu, contra a nação de Israel. Veja o que diz o próximo texto, o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Três coisas eu gostaria de chamar a sua atenção. Essas asas da mulher, essas asas de grande águia, pode ser no sentido literal. Pode ser que essa grande asa seja aviões que seja preparado, nações que poderá abrir as portas para o povo judeu se refugiar, como ocorre hoje em várias partes do mundo, que por conta das guerras existe refugiado em várias partes do mundo, que vem de embarcação, que vem de avião, que foge, que se esconde. Pode ser que essas asas de águia esteja falando de viação, de avião moderno, sofisticado, que algum país que estará aliado com Israel, que abrirá as portas para que o povo judeu possa embarcar e fugir para se esconder. Mas essas asas de águia pode ser figurada também, pode ser uma forma pela qual Deus vai proteger, vai guardar a nação de Israel. Talvez se o povo judeu for para a Jordânia, que é um país vizinho, talvez não necessita nem de avião, eles possam fazer esse percurso a pé mesmo, eles possam fazer de carro. Mas na verdade em primeiro lugar, que essa mulher será guardada, que essa mulher será protegida. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Para quê? Para que voasse para o deserto ao seu lugar, aonde é sustentada, A segunda coisa que me chama a atenção é que será sustentada por um período de tempo. E veja o que o texto diz: por um tempo, profeticamente falando, e tempos, profeticamente falando, 2 anos, e metade de um tempo, ou seja, durante 3 anos e meio. Esse texto aí, que diz um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fala exatamente de 3 anos e meio, que é o mesmo período do capítulo 12, versículo 6, 1260 dias, que é o mesmo período que as 2 testemunhas vão profetizar, 1260 dias, conforme capítulo 11, versículo de número 3. Então, durante aqueles 3 anos e meio, durante aquela perseguição, durante a invasão estrangeira, durante o ataque à nação de Israel, o povo judeu, todos os exércitos do anticristo que estará sendo influenciado pelo dragão vermelho, o que vai acontecer? A mulher vai para o deserto. Haverá um lugar, um país, alguma nação, que o povo estará refugiado, guardado, escondido. Aí o texto diz: fora da vista da serpente. Então, haverá um lugar que Deus vai guardar, aonde Satanás não possa alcançar, aonde Satanás não possa destruí-los. Por quê? Porque como Satanás não pode destruir a Deus e os anjos de Deus, ele vai querer destruir a nação de Israel, o povo de Deus, que estiver aqui na terra durante esse período.
Veja o que diz o versículo de número 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como rio, para que pela corrente, fizesse arrebatar. Bom, eu gostaria de dizer algo que eu sempre já disse aqui, como também na igreja eu sempre falo. Muitas profecias, ela só será perfeitamente compreendida quando ela se cumpre. Eu vou dar alguns exemplos. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus usou o profeta Isaías para dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora imagina, numa época em que não havia uma medicina avançada, como é que uma virgem poderia conceber? Como é que uma virgem poderia dar uma luz a um filho? Quando essa profecia se cumpriu, quando Jesus nasceu, aí o anjo diz para que fosse cumprido o que foi dito pelo profeta. Então não há mais mistério, De uma forma miraculosa, houve uma concepção sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas nós só compreendemos perfeitamente depois do seu cumprimento. Então, observe, por exemplo, Isaías 53, quando Isaías falou sobre o servo sofredor, que seria ferido pelas nossas transgressões, que seria moído pela nossa iniquidade, que o cativo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos salados. Qualquer pessoa que chegasse para Isaías e perguntasse: me explica isso aqui, Isaías ia dizer assim: eu não sei explicar. Deus mandou escrever, mas eu não sei o que é isso, Mas veja que depois que isso se cumpriu, lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40, quando o eunuco estava lendo esse livro, lendo essa profecia e não entendeu, aí Filipe ouviu que ele estava lendo, Ele falou: entende tu que lês? Ele falou: como que eu posso entender se alguém não me explicar? Aí Filipe subiu o carro, explicou a profecia, e fala: essa profecia fala de Cristo, o Messias se cumpriu, ficou mais fácil. Aí Filipe ficou mais orientado. Por quê? Porque o próprio Isaías não entendeu, mas Filipe entendeu. Por quê? Porque Isaías estava falando de algo do futuro, mas Filipe estava explicando aquilo que ele ouviu lá do passado. Então, qualquer pessoa que for explicar o livro do Apocalipse durante a grande tribulação, vai ficar mais fácil do que para nós hoje. Porque nós estamos olhando lá para o futuro, Temos a possibilidade com uma previsibilidade, Então tem coisa nesse livro que nós não sabemos dizer se é literal ou se é figurado. Essas asas de águia, por exemplo, pode ser avião, mas ela pode ser figurado, proteção, Deus vai proteger, vai conduzir, Deus vai levar, como levou o povo hebreu até a terra do Canaã, a terra prometida. Então, esse versículo, por que ele explica? Por causa do versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio. Isso pode ser literal, pode. Digamos, por exemplo, que o povo de Israel, os refugiados, remanescentes, esteja, por exemplo, no túnel subterrâneo, por exemplo. E de alguma forma, Satanás vai fazer com que haja infiltração de água, chuva, tempestade, ou através de recurso humano, de algum recurso, encher aqueles túneis subterrâneos para matar o povo judeu. É possível? É possível que isso seja literal. Mas há também quem diga que isso são nações, são povos, que essas águas são exército, são soldados. Eu prefiro crer na literalidade, Se você está acompanhando o ensinamento, você sabe que nós estamos sempre opcionando a literalidade, É possível que haja um túnel, água, Mas pode ser também que Satanás de alguma forma faça que haja um enchente
faça que possa transbordar numa tentativa de destruir o povo judeu, o povo de Israel. Mas Deus vai socorrê-lo, Deus vai proteger. Veja o que o texto diz, versículo 15. Nota aí. Aí diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar, para que o povo judeu morresse pela correnteza, pelas muitas águas. Versículo 16. Aí diz: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, né, que foi lançado da sua boca. Então pode ser que Deus venha agir, intervir através talvez de um terremoto, ou fazer com que as próprias águas, a própria terra sugar aquelas águas, para que aquela enchente, para que aquela água não venha destruir o povo de Israel. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos? O mais importante para nós do texto não é saber se é literal ou se é figurado, se essa água é de uma enchente, de uma inundação, de uma irrigação, ou se essa água fala de exército, de nação ou de soldado, né? Isso não é mais importante. O mais importante é nós saber que durante a segunda metade da grande tribulação, a mulher será perseguida, Satanás irá querer destruir a nação de Israel, mas Deus vai proteger esse remanescente. Deus vai proteger, Deus vai guardá-los com vida. Nem todos os judeus irão morrer. Então, versículo de número 17, que é o último versículo que nós vamos falar dele hoje: e o dragão irou-se contra a mulher mais uma vez. A ira do dragão é contra o povo judeu, é contra a nação de Israel, e foi fazer guerra o resto da sua semente. E aos que guardam o mandamento de Deus, né, e tem o testemunho de Jesus Cristo, né? E aí que nós cremos que terá um início no período da batalha do Armagedon. Eu já expliquei aqui o que é a batalha do Armagedon. Será uma guerra, no sentido literal, uma espécie de uma guerra mundial. Eu não sei se será a terceira, pode ser a terceira, pode ser a quarta, a quinta, mas é uma espécie de uma guerra, onde o anticristo vai arregimentar as nações, os países, os exércitos do mundo inteiro para guerrear contra o povo judeu, contra a nação de Israel. Claro que essa guerra, essa batalha, ela tem propósito de Satanás, ela tem propósito do anticristo, mas ela tem um propósito divino também. E eu já expliquei sobre isso, né? Se você tem curiosidade, né? Eu deixei alguns relatos lá no meu canal, né? Temos alguns eventos escatológicos. Um deles que eu falei foi sobre a batalha do Armagedon. O que eu disse naquela ocasião? Primeiro, há um interesse de Satanás destruir o povo judeu. Por quê? Porque Satanás fica irado com esse povo, porque foi através desse povo, através dessa nação que veio o Messias, o Salvador, o Cristo. Lembra que a ira de Satanás, lá nos primeiros versículos, não era contra a mulher, porque ela estava grávida, com ânsia de dar à luz. Qual era o desejo de Satanás? Matar o menino. Quando o menino nascesse, tragar o menino. Não foi assim que diz o texto? Mas como o menino nasceu e não pôde tragar, porque Herodes não conseguiu no seu tempo matar o menino Jesus, pelo contrário, esse menino cresceu, tornou-se homem, exerceu o ministério aqui na terra e pisou na cabeça de Satanás lá na cruz do Calvário. Satanás sabe que os seus dias estão contados. Então, já que Satanás não pôde matar o menino e não pode ir lá no céu para guerrear contra Cristo, ele vai guerrear contra a mulher, contra a nação de Israel. Mas lembre-se disso, que a batalha do Armagedon haverá também um propósito divino. Deus irá regimentar as nações lá no vale de Josafá, numa planície lá em Israel, onde Deus estará na segunda fase da sua segunda vinda, com poder e grande glória, descendo sobre a terra para livrar a nação de Israel e para punir, para castigar aquela nação que estiver pelejando, que estiver guerreando contra o seu povo. Eu quero mais uma vez lembrar, né,
que você pode procurar lá, a Batalha do Armagedon, lá no meu canal, que é uma das últimas tentativas que Satanás vai usar para destruir a nação de Israel. Versículo 17, olha o que diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra o resto da sua semente, ou seja, o povo judeu que estiver na terra, os judeus que estiver aqui durante a grande tribulação, os que guardam os mandamentos de Deus, referiu-se o povo judeu, e tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, também está incluso que os judeus messiânicos, porque exatamente esse período, na segunda metade da grande tribulação, na primeira metade da grande tribulação, eu já disse aqui, o anticristo vai enganar o povo judeu. O povo judeu vai olhar para aquele homem que vai surgir no cenário mundial, né, solucionando problema, fazendo pacto, uma aliança com as nações. Tudo nos leva a crer que ele fará um pacto com os monoteitas, né, com o judaísmo, o islamismo, né? Tudo nos leva a crer que será durante a grande tribulação que será erguido o templo lá em Jerusalém. Então imagine, pense comigo, os judeus rejeitaram o Messias, sim ou não? Sim, eles não creram em Jesus como Messias. Os judeus só creem no Antigo Testamento, no Novo Testamento para eles não tem validade canônica. Para os judeus mesmo, a não ser o judeu messiânico, eles não creem nos evangelhos, eles não creem em Atos, nas epístolas, nem no Apocalipse. Para eles são livros apócrifos, espúrios, não canonizados. Então o que vai acontecer? Quando surgiu o cenário desse homem, trazendo paz, fazendo com que cada pessoa adore, ter o seu Deus, a sua religião, respeitando uns aos outros, fazendo que o templo em Jerusalém seja erguido, os judeus vão olhar para esse anticristo e vai falar: esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Salvador do mundo. Mas quando ele rompeu o pacto, 3 anos e meio, quando ele ia profanar o templo, como Jesus disse: quando pois vides que a abominação da abominação da dissolação, que falou o profeta Daniel de estar no lugar santo, Mateus capítulo 24, 15, quando o anticristo rompeu o pacto para proibir as ofertas, né? Aí os judeus vão dizer assim: peraí, esse aqui não é o Messias. E quem é o Messias? Aí alguém vai dizer assim: o Messias é aquele que os nossos pais mataram. Aí tem o testemunho de quem mais? Dos 144 mil judeus. Tem o testemunho de quem mais? Dos 2 profetas, as 2 testemunhas, né, que Deus vai levantar no futuro. Então é aí que o povo judeu vai estar esperando o Cristo, o Messias. Eles vão reconhecer sim que Jesus, aqueles que os seus pais os mataram, esse é o Cristo Salvador, o Messias. Aí Jesus voltará na segunda fase, né, na parousia, com poder e grande glória, para livrar a nação de Israel lá na batalha do Armagedon, para limpar essa terra e para implantar o seu reino milenial. Por isso que o texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus, está falando do povo judeu que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, os judeus messiânicos, aqueles que vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Amém, meus irmãos? Então essa é a fala terminal, né, desse capítulo 12 de Apocalipse, na qual nós falamos da mulher e do dragão. Aqui nós encerramos esse diálogo, né, do capítulo 12, e a partir de segunda-feira que vem, se Deus nos permitir a vida, se Deus não tiver arrebatado, né, a sua igreja, nós estaremos reiniciando, dando iniciativa no capítulo de número 13, que fala da besta, que trata do anticristo, né, que fala da besta que subiu do mar, né, que é um líder religioso, e da besta que subiu da terra, que é um líder político. Não perca, segunda-feira vai estar muito abençoado para a glória de Deus. Queridos irmãos, eu agradeço pela sua atenção até aqui. Sei que já falei bastante, né? Meu tempo já até se esgotou, mas eu gostaria de estar fazendo aqui
uma oração encerrando esse período, né, de ensinamento. Eu creio que muitas pessoas pegaram aí, né, muitas coisas boas para poder fazer uso na sua mentalidade, né, para destravar o seu QI espiritual, e é assim por diante, meus irmãos. Deus vai nos moldando através da sua preciosa palavra. Querido Deus, muito obrigado. O Senhor é bom e a sua misericórdia excede a sua bondade. Ó Pai, de graça, poder e virtude, cada participante que tiveram presente, prestar atenção, vieram, meu Pai, absolver cada palavra dita pela minha fraca pessoa, por esse pequeno pecador que o Senhor vocacionou para falar das tuas grandezas. Pai, muito obrigado por esse povo, que o Senhor possa colocar sobre eles a mão, que essa semana seja uma semana de muitas oportunidades, que haja portas, meu Pai, aonde o homem não tem chave, porque na verdade a porta que o Senhor abre, o homem não fecha, e a porta que o Senhor fecha, o homem não poderá abrir. Tem portas abertas que não foi Deus que abriu, e tem porta fechada que não foi Satanás que fechou. Deus tem os seus projetos. Deus faz as coisas loucas para confundir a sábia, para que nenhuma carne se glorie diante da sua majestade. Alama Soracai. Deus, muito obrigado. Fica conosco e nos dê uma noite de tranquilidade, paz, proteção, gozo, ânimo, longanimidade, perseverança e descanso. Que a descansação do Senhor esteja pairada sobre as nossas vidas. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e toda a igreja do Senhor Jesus. Diga amém. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Jesus, irmão, que Deus abençoe. Deus abençoe. A paz de Jesus.